Olá, me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a Idade Média, período esse que vai se estender do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, ali em 476, ali em Roma, e se perpassa até o século XV, em 1453, com a queda do com a chegada do Império Turco-Otomano ali no Oriente, né, ali no Império Bizantino. De antemão, né, o intuito desse vídeo, é sempre bom destacar, né, eu tenho como característica aqui principal trazer as rupturas de coisas que estavam lá na Idade Média e hoje em dia não se tem, as mudanças sociais, as continuidades, uma vez que nós entendemos que a história ela perpassa por dois pontos principais, que é entender o processo que levou e o contexto, né, qual o momento, o que é característico só daquele tempo, certo? É um período muito extenso, muito longo, mas espero que nós façamos um resumão aqui geral para que a gente busque as características principais para tentarmos entendermos o todo, certo? Eu sou Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje iremos falar um pouco sobre a Idade Média. Dado essa devida introdução, eu sempre gosto de pontuar, né, que a Idade Média ela é um local, um período, um contexto que foi imposto para ela várias e várias características que não é dita, né, do seu próprio tempo. Quando nós pensamos em Idade Média, né, especialmente quando eu falo isso em sala de aula, eu peço para os alunos, né, presencialmente, falar o que vinha à cabeça quando pensa em Idade Média. Eles falam sobre como Idade das Trevas, Igreja Católica mandando em tudo, queima de mulheres, falam também sobre castelos de pedras e tudo mais, o lugar sombrio, entre outras e outras características. Isso vem do que, né? Vem de que o contexto da Idade Média ele é uma criação da modernidade, especialmente como nós atrelamos dois pontos principais. Primeiro é o renascimento cultural ali na cidade de Veneza, que vai desdenhar também o renascimento urbano, como o fim do período medieval, onde se entende que o quê? Que a modernidade, quando ela se constitui como período histórico, né, ela se reafirma descaracterizando o anterior e colocando coisa dos anteriores para dizer o quê? Né? Olha como é que nós somos melhores, aquilo dali está no passado. Outra coisa também, quando nós falamos sobre Idade Média, né, nós falamos que também é uma criação do Iluminismo. Uma vez que o Iluminismo, como movimento político ali no século XVIII, pelo movimento filosófico também, ele se reafirma como o lugar da razão, o lugar do conhecimento, e diz que tudo que vem anteriormente, especialmente ali na Idade Média, está vinculado a um lugar da negação, ao lugar da não ciência, né, e que só o período tem a iluminação. Então, temos que entender, até nós também como os candidatos, né, pensando no vestibular, entender o que? Que a história é esse processo, do que é criado, do que é construído, do que de fato realmente aconteceu. Esse ponto é importante para a gente pensar, porque nós já chegamos para falar sobre a Idade Média, né, de um ponto de vista aonde o que, né, aonde a gente já sai do preconceito, que seria o que, ideias pré-concebidas, e consegue fazer um diagnóstico desse período histórico de uma forma mais o que, né, mais assertiva, de uma forma mais clara, certo? Então, é importante destacar que a Idade Média ela é uma criação do Renascimento cultural e ela é uma criação do Iluminismo, né? E ela também tem suas modificações quando nós pensamos no neomedievalismo, mas é um contexto para uma outra história, beleza? Um outro ponto também que nós devemos destacar é que a Idade Média ela é dividida em dois pontos principais, como a Alta Idade Média, que ela vai do século V ao século XV, ao século X, desculpa. Esse período que nós temos a formação do feudalismo, a formação do medievalismo, e nós temos a Baixa Idade Média, que ela vai do século XI ao século XV. Período esse tão importante para entender o declínio do feudalismo e entender a formação do mundo moderno e as suas consequências para pensar a contemporaneidade, certo? Quando falamos de um período histórico, um período que vai do século V e vai até o século XV, desculpa,
é um período histórico que nós estamos falando de mais de 1000 anos, são mais de 10 séculos. Então é óbvio que pensar que o que, né, que a mentalidade, que a forma de organização social, estrutural, política vai se modificando. A história, ela nos mostra que o que, né, que as sociedades, elas não são algo estática. Nada é constituído de forma natural. A sociedade, ela se transforma, ela se modifica. E a Idade Média, ela não está distante desse ponto também. Se pensarmos agora, o ano que eu estou gravando esse vídeo é 2025, se pensarmos 100 anos anteriores, de 1925, a sociedade é diferente. Se voltar mais 100 anos, também é mais diferente ainda, 1825. Então, entender que toda a Idade Média, ela tem a sua diferenciação. A gente não pode colocá-la como algo estático, algo firme, fechado. A sociedade muda, as pessoas mudam, as relações sociais, climáticas, políticas e por aí vai, elas mudam. A Idade Média, ela também está nesse ponto muito importante, certo? Quando falamos sobre Idade Média, nós estamos falando de uma característica principal que é chamado de feudalismo. E o que é o feudalismo? O feudalismo, desculpa pessoal, ele se configura como um modo de produção. E o que é um modo de produção? O modo de produção nada mais é do que o que, né? Toda a forma social, política e econômica que uma sociedade ela se estrutura, certo? Isso é um conceito que vem lá do marxismo, né? Pensando ali no século XIX. E aí, esse modo de produção, ele se estabelece também, né, em outros contextos, como nós temos vários e vários tipos de modo de produção, como o modo de produção asiático, pensando o mundo antigo, como aquele mundo se estruturava socialmente, politicamente, economicamente. Nós entramos no feudalismo, né? Vai pensar como é que a sociedade ela se estrutura socialmente, politicamente, economicamente, filosoficamente também, isso é importante. Depois nós adentramos no modo de produção capitalista e claro, né, pensando que o modo de produção ele também tem as suas fases, assim como o capitalismo também teve suas fases, né, como o mercantilismo, o industrial, o tecnológico. Nós entramos também em outros modos de produção que vão vigorar ao longo de determinados períodos históricos, como o modo de produção socialista, temos o modo de produção comunista também, né, que chega em um outro ponto, o modo de produção anarquista. Enfim, pensar em modo de produção é pensar em se forma desse sistema, como ele se reestrutura, certo? E aí, né, claro que como todo modo de produção, ele carrega as suas características, certo? E dentro das suas características é importante destacar o que, né? Que o feudalismo, que o medievalismo, ele se constitui, que nós entendemos ali na Europa Central, certo? Europa é essa que está localizada a França, a Península Ibérica, né, como Portugal, Espanha dentro da Península Ibérica. Nós estamos falando também da Inglaterra. Pensar o feudalismo também é pensar esse recorte europeu, esse recorte da Europa Central, até porque a Ásia, a América, já tinham outros sistemas políticos e outros modos de produção políticos, certo? Econômico, social. Então, falar sobre Idade Média não é falar também sobre um todo, e sim sobre uma parte bem específica ali na Europa Central, como eu pontuei, como França, Península Ibérica, Portugal, Espanha, né? E também a Inglaterra. E claro que eles não são feitos de forma homogênea, certo? Um outro ponto importante também destacar, né, é a forma como o feudalismo ele se constituiu. Ele vai se constituir ali a partir do século V, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, e nós temos duas relações muito importantes que elas não são dialéticas. O que significa dialético? Ideias opostas. Elas são relações que elas estão em conjunto, como as ideias germânicas, das culturas germânicas, desses povos ditos bárbaros, né, que são povos que não se constituem ali a ideia de Roma, mas também as ideias românicas. É uma forma de a gente entrelaçar a cultura para que a gente possa ter uma maior proporção desse sistema político. E aí se caracteriza dentro do feudalismo a fidelidade, onde nós dividimos a ideia de um suzerano e a ideia de um vassalo. E eu vou explicar isso também mais um pouco quando explicar sobre estratificação social, né? E aí essa relação do suzerano e do vassalo, né, é chamada de comitato, que é a relação germânica, né? E essa relação da terra, essa é chamada de colonato. E o que significa, certo? Vamos imaginar, projetar a mente um pouco para as questões imagéticas, né? Vamos imaginar que a gente está virando do contexto de um período lá no século V, né? Era um período onde as cidades eram totalmente, muito mais voltadas, né, de forma rural e não urbana. Devido a essas ditas invasões bárbaras, né,
as cidades elas foram ficando mais escassas ao medo, elas já foram ficando mais perigosas, certo? E aí um determinado suzerano, né, que era o que tinha o poder da terra ali, lembrando que a medida de riqueza daquele período era a terra, quanto mais terra você tem, mais rico e mais elevado socialmente você é, né, estamos falando da terra, né, e aí vinha uma pessoa que também fazia parte de uma nobreza, olhava para essa pessoa e falava assim, eu preciso da sua proteção, já que as cidades, elas estão perigosas, elas não desapareceram, elas ainda existem, mas eu preciso da sua proteção. E aí ele fala assim, né, o suzerano, o vassalo, fala pro suzerano, né, e eu preciso da sua fidelidade. A gente vai dividir as terras, a gente divide as terras para cada um pedacinho, e a gente fala, caso aconteça uma invasão, eu preciso da sua fidelidade para você me ajudar. Não existe exército profissional, formação de um estado forte. E aí o vassalo, né, fala, beleza, então eu vou precisar de terras. E dessa forma nós temos essa relação. Relação que onde é que um ajuda o outro, pelo menos na teoria. Na prática nós vemos que já é uma outra concepção. E é óbvio que essa relação ela era totalmente feita de forma oral. Não se tinham leis escritas dizendo que você era obrigado. E aí que vem, né, a relação da ideia, né, de cortar a mão e apertar, o beijo, entre outros e outros que estabeleciam essas relações orais, certo? E aí, claro, né, que pensar que o contexto da Idade Média é um contexto totalmente ruralizado, porque as cidades elas estavam extremamente perigosas, certo? Mas elas não desapareceram. Porque nós entendemos que o quê? Né? Que a cidade ela só vai perder a sua importância econômica como da época. Mas elas ainda existem, elas ainda vigoram dentro do sistema, certo? Eu também gostaria de destacar também, né, que vídeos mais específicos sobre a Idade Média, como o Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente, as Cruzadas, o declínio do feudalismo e entre outros, requer um vídeo próprio, por isso que eu quero falar sobre um parámetro geral. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre cada período histórico, cada momento histórico, para a gente ter um maior, né, maior efetibilidade quando pensar em determinados contextos específicos, certo? E aí é importante destacar, né, sobre o que nós conhecemos como estratificação social dentro do período medieval. O que significa estratificação social? Estratificação é algo que está estático, é algo que não tem muita mobilidade social, certo? Estamos falando do período da Idade Média, onde a sua sociedade, aquele famoso triângulo, né, que ele é dividido também cada vez, ele é dividido em grupos sociais, certo? Em classes sociais. Dentro dessas classes sociais, nós temos, em primeiro lugar, né, lá no topo, nós temos o clero, depois nós temos a nobreza e por último, na base, sustentando, lembrando que a base é quem sustenta, né? Quem está no topo não está exercendo poder, de base, né? A base que está ali trabalhando. E nós temos os camponeses, certo? Dentro do corpo social que constitui o clero, nós temos várias e várias divisões, né? É claro, né? Porque o clero não é uma coisa homogênea, assim como cada classe social não é uma coisa homogênea, uma coisa única, né? Nós temos o clero que tem o monopólio, essa palavra é muito importante, o monopólio da educação. É ele que vai promover a mentalidade daquela sociedade, ele como um agente ativo, certo? Porém, cabe destacar, né, que não é aquela coisa, né, que na teoria tem a ver com a prática. É claro que havia muitas divergências, mas de certa forma quem produzia a educação, quem produzia a vida social ali, de ideia de mentalidade, ideologicamente, era o clero. E quem era o clero, né? O clero nada mais é do que era a Igreja Católica. A Igreja Católica, né, que era dividida entre alto clero e baixo clero, o alto clero, né, que eram os bispos, o alto clero, que eram os monges, os padres, que estavam ali, né, chamados de monges copistas também, né, produzindo os dogmas religiosos. Nós temos o baixo clero, que era o quê? Aquele que estava ali mais na ação, que estava ali na igreja. Era eles que estavam ali constituindo a ideia de como seria essa mentalidade, o que seria o cristianismo pensando ali na Idade Média, certo? Além disso, né, eles vão trazer, claro, né, uma visão do cristianismo, uma visão de como a sociedade ela deve ser estruturada,
certo? É importante destacar, né, que a igreja dela é uma instituição social que, quando cai Roma, e ela é uma instituição social de Roma, ela se mantém, certo? Mas isso está um pouco mais atrelado sobre o Império Bizantino, naquela promoção, né, Império Bizantino não, desculpa, o Império Romano, o Império Romano Germânico, certo? Está no Ocidente. Que tem a ver com a ideia da doação de terras, Pipino Breve, ali a dos Merovingios, Carolíngios, a doação de terra, Ravenna, que pega, não pega, enfim, isso é um contexto, mas pensar a igreja dentro da Idade Média e essa ideia de ter muita força política é porque houve uma relação ali no século VIII depois de Cristo, né, onde é que elas conseguiram se estabelecer de forma politicamente, socialmente e economicamente, certo? Um outro ponto dentro dessa estratificação social, nós temos a nobreza. A nobreza é um pouco mais simples de se entender, certo? Quem era a nobreza, né? Eram esses pequenos reis, esses pequenos ducados que se constituíam, né? Eram desses germânicos, romanos e entre outros, né, que constituía aquela ideia que eu falei sobre suzerano e a vassalagem, né? Pensando na Idade Média, pensar a ideia de um rei fraco, de um rei fraco não, desculpa, que essa palavra não é legal, um rei fragmentado do seu poder político. Essa ideia desse rei forte, desse rei absoluto, isso vem no absolutismo a partir da modernidade, certo? Na Idade Média está falando sobre a fragmentação política do rei, beleza? Depois a burguesia vai ascender o rei, depois ela mesma vai destruir, né? Uma vez que a burguesia, ela surge ali no final da Idade Média, né, pelos burgos, né? Mas isso é para mais fácil para explicar sobre a queda da Idade Média, certo? O outro ponto, né, que é claro, a gente está falando sobre a base social, e é quem se constitui esse poder, quem mobiliza, né, é os camponeses. Os camponeses, né, eles não estão dentro dessa relação de serano e vassalo, certo? Mas eles eram a maioria dessa população e eles adentravam dentro dentro dos feudos, certo? O que, né? Buscando essa proteção. Porque o rei, ele precisava de alguém que trabalhasse, certo? Ele precisava o vassalo, né, ele precisava dessa relação de trabalho. Só que o camponês, ele precisava da proteção, ele precisava dessa proteção. E aí ele se submetia a entrar dentro dos feudos, né, devido a essa proteção, e aí ele tinha uma relação entre o camponeses e o vassalo, certo? E aí, o que é importante destacar é que não era uma relação homogênea, uma relação de equidade, certo? Como nós temos o suzerano e vassalo, ainda é uma forma equiparada, certo? Um ajudando o outro. O camponês não. O camponês ele tinha vários atributos que permitiam ele ficar ali na terra que era extremamente desvantajosa, certo? Como, por exemplo, ele tinha que pagar pelas ferramentas, ele tinha que doar parte do seu trabalho, entre outras e outras coisas, certo? Isso é importante também para destacar. E como eu disse para vocês, a medida de riqueza era a terra. Quem tinha terra tinha as concepções, beleza? Um outro ponto importante se chama a cultura medieval. O que seria isso na prática? A cultura medieval é tudo aquilo que sobrevive e tudo aquilo que nasceu ali no período medieval. A gente, né, quando nós pensamos, estudamos a Idade Média, ali, do ponto de vista do iluminismo, nós enxergamos que era um período que não se produziu cultura, que não se produziu relações sociais, que eles eram digievoluídos, que eles não eram evoluídos, que eles não se tinham a razão. E aí, o Enem ele gosta sempre de trabalhar dessa forma, né? De que entender que um tempo histórico, ele também está atrelado à criação de outro tempo histórico. E aí, quando a gente fala sobre a cultura medieval, a gente está falando de coisas que existem até os dias de hoje, pessoal. E estamos falando também, né, de um período que produziu de forma cultural. Claro, com seus recursos do seu próprio tempo, certo? Eu não posso pensar aqui agora, no meu próprio tempo, que é 2025, pensar em, não sei, teletransporte, sabe? Se no meu tempo não há esses recursos sociais, beleza? Esses recursos tecnológicos. Daqui a 200, 300, sei lá, 1000 anos, se tiver o teletransporte, aquela sociedade lá de frente não pode olhar para mim à toa e falar assim, nossa, eles eram muito bons porque eles não construíram o teletransporte. Mas é porque a tecnologia do meu tempo não permitiu, certo? É entender que a história ela é processos, é contextos, beleza? E aí, quais culturas que vigoram ali dentro da Idade Média? Primeiramente, é importante destacar que ela é uma
ela é, de certa forma, pejorativa pelo Renascimento. O Renascimento vai dizer, né, que eles não produziram as questões artísticas. Claro que a Idade Média ela tinha uma arte muito mais voltada para o cristianismo, até porque eu trouxe para vocês que era eles que produziam o quê, né? A mentalidade, o monopólio da educação, certo? Porém, nós teremos também, né, que nós tivemos várias relações entre a relação pagã junto com a relação cristã, certo? Aonde as relações pagãs e as relações cristãs, elas estão extremamente atreladas. Por quê, né? Porque se entende que a população ali, ela desdenha dessas culturas. Então você chama para trabalhar junto, certo? E aí dessas relações pagãs que foram incorporado ao cristianismo, nós temos o carnaval. Inclusive o carnaval ele sobrevive até hoje, certo? Claro que ele vai se modificando ao longo do tempo, mas é o carnaval que era uma relação pagã e vem para os dias de hoje. Nós temos as festas juninas, temos as festas julinas também, né? Entre outras coisas que se estabeleceram, certo? Eu gosto de destacar também, né? Tem pergunta sempre em sala de aula se alguém já foi em igreja católica, certo? E nas igrejas católicas, nos vitrais, no teto, sempre tem várias pinturas. E o que essas pinturas elas representam para a Idade Média? Lembrando que as missas eram feitas em latins, às vezes as pessoas nem entendiam. E aquelas esculturas, aquelas pinturas, eram de certa forma para contar uma história, ensinar para aquela população como é que era, né, o cristianismo, de forma imagética, certo? Inclusive, até hoje, né, nós desejamos também ter essa cultura, certo? A gente vê vários cartazes, vários charges, tentando demonstrar o período que nós estamos passando ou o período que já passou. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui do dia 29 de outubro de 2025, e nós estamos falando de um período que acabou de acontecer uma chacina ali na Penha, né? Isso é muito triste pensar isso. Enfim, desse momento. E aí estão surgindo várias e várias e várias charges explicando esse descaso da segurança pública e essa promoção da morte enquanto viabilização de votos, entre outros pontos que não cabe esse vídeo aqui destacar. O que eu gosto de extrair é o que, né? É que a charge, ela, no nosso tempo atual, ela representa também essa forma educativa, certo? De você dizer o que você quer falar, se mostrar o que você quer falar, certo? E naquele contexto da Idade Média também, os vitrais, as imagens, elas representam dentro dessa forma, certo? Nós temos também, né, a formação de universidades ali dentro da Idade Média, como ali, claro, pensando no declínio, né, claro, muito ligada também, né, às concepções do, como é que fala? As concepções do cristianismo, desculpa pessoal, e entre outros pontos. Além disso também, né, nos é mostrado também, né, a arquitetura medieval, ela não se constitui de uma forma única. Nós temos a arquitetura, né, gótica, a arquitetura bizantina, a arquitetura românica, se constituindo de formas diferentes, até porque estão falando no contexto onde é que eu disse para vocês que elas não são homogêneas, certo? O crescimento da produção agrícola. Lembrando que no contexto da Idade Média, as pessoas elas não tinham aquelas tecnologias que nós temos hoje em dia. Então se baseava muito mais no tempo, na climatização. Também tinha as concepções de entender a coletividade, se viu de muito mais formas coletivas, até porque o coletivo, ele subtrai a escassez. E aí é um ponto também importante, a gente vai pensar lá na Revolução Industrial, entre outros pontos, né? E aí lembrando que eles têm o seu próprio conhecimento, né? O seu conhecimento empírico, né? Eles entendiam o seu tempo no seu próprio contexto e tentavam se viver da melhor forma, certo? E aí já se encaminhando para o fim, iremos falar sobre o islamismo. Claro que o islamismo na Idade Média, pessoal, ele dá uma aula sozinha, certo? Mas iremos falar de uma forma bem simples e rápida, reduzindo muito o que foi o islamismo, para a gente entender que ele fez parte da Idade Média, beleza? O islamismo, ele está atrelado também, né, o que nós conhecemos ali como o surgimento de Maomé, beleza? Ele vai surgir em 622 depois de Cristo, ali na Península Arábica, aonde o iluminismo, ele vai o quê, né? Ele vai ser uma religião monoteísta, que se constitui através de uma única religião, de um único Deus. Ele está atrelado também às religiões... como é que fala? Eu esqueci o nome agora, né? As religiões abraônicas
E, enfim, ele vai se proliferar, né, o que nós conhecemos como o islamismo. A gente sempre confundiu o islamismo, né, como uma etnia, mas o islamismo ele é uma religião, certo? E aí, o que acontece, pessoal? O islamismo, ele construindo na Península Arábica, ele começa a se expandir ao longo da Europa, beleza? E aí, é claro que ele vai bater de frente com o cristianismo. E desse resultado, nós temos vários processos históricos, né? Como as cruzadas, entre outros, e o crescimento do islamismo na Europa, que ele chega na Ásia, chega na África, entre outros lugares. Maomé ele vai morrer em 632, e aí nós vamos ter a expansão, né, do califato ortodoxo, e também nós temos outras concepções que vão se divergir também dentro do islamismo, certo? Como também nós temos a expansão do califato omida, entre outros. E aí o que é importante destacar é que eu queria que o islamismo ele trouxe para o mundo medieval também os seus intelectuais, ele trouxe as suas universidades, ele trouxe a sua divergência também com o cristianismo, e ele vai modificar, e ele vai ter o que nós chamamos de circularidade cultural, ele vai ter uma mistura também, o que nós conhecemos como dentro do período medieval. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. É claro que eu fiz um resumão de algumas características que eu acho muito importantes para a gente pensar em resolver as questões. E aí eu irei trazer mais pra frente vídeos específicos sobre a Idade Média. Beleza, pessoal? Eu sou Isaac Torquato e esse foi o nosso vídeo sobre a Idade Média na história.